Rogério, boa noite. É, eu acho que de todas as emoções que você teve, talvez hoje já tenha uma diferença maior, pelo, não só pelo encerramento, como também pela situação que se criou de bela festa. De que forma você foi impactado por essa festa de hoje e que balanço você faz dessa campanha maravilhosa do Fortaleza? Eu fico sempre feliz, cada jogo aqui na Arena Castelão, eu falo que é um espetáculo à parte, já falei, né, da importância, quem vem a Fortaleza não deixar de assistir um Castelão cheio, 50 mil pessoas, talvez o ponto alto. Claro que tem coisas muito lindas, naturais, mas vir a um jogo do Fortaleza numa situação como essa é uma experiência única, né? Então, só a gratidão por tudo, por que essa torcida fez por esse time, carregou esse time nos jogos em casa, teve grandes vitórias, sem dúvida, pelo apoio do seu torcedor. A gente só tem a agradecer, eu tenho certeza que todos os jogadores, pelo que foi esse ano de 2019. O restante da pergunta, o que era sobre? Para mim, é uma festa especial. Eu falo que é uma sensação única. A torcida do Fortaleza está de parabéns, festa no começo do jogo, aquela, né, quando apaga as luzes no estádio também, é uma coisa para se mostrar para todo o país, como o povo desse estado sabe fazer organizadamente uma festa em alto nível. Ô, Rogério, quando você chegou, você segurou a onda com alguns problemas altos e baixos, mas você termina a competição com 53 pontos. Você, sinceramente, esperava chegar, porque a missão principal era classificar o time para a permanência na primeira divisão. Como ele chegou a 53 pontos? Como é que você faz? Pergunta duas em uma. E a outra, fera? Mais de 52 mil pessoas gritando o seu nome, fica Rogério. Isso mexe contigo, esquece a parte financeira, tudo. Como é que você vê essa situação? Primeiro que eu não vou embora, eu fico pela parte financeira. Pode ter certeza que não é esse o que me faz ir ou ficar. Segundo que eu fico muito contente porque não é fácil no futebol brasileiro você ter uma relação, né, treinador-torcida, treinador e o clube, mesmo com intervalo pequeno de interrupção, mas de uma forma tão calorosa. Claro que quando nós chegamos em fim de 2017, o primeiro campeonato que nós jogamos, era uma equipe vindo da Série C, com uma diferença grotesca na situação de contratações, enfim, de time, e não havia possibilidade de brigar de igual para igual com o rival. Depois disso, nós conquistamos a Série B, começamos um ano de 2019 com uma cota maior, com uma condição melhor de montar um time, e culminou com 2 títulos. E se eu esperava 53 pontos, não achava que era possível chegar a 53 pontos. Mas esses caras mostraram que eles têm muito poder de concentração, mesmo no último jogo, jogaram fisicamente em alto nível, a gente baixando um pouco a intensidade de treinos, porque é difícil você fazer o atleta se manter concentrado depois de atingir os 2 objetivos que eram possíveis na nossa concepção, que era a vaga e a Sul-Americana, mas acaba com uma melhor equipe do Nordeste, né? Isso é muito importante, eu acho que para o Fortaleza. Ganhar a Copa do Nordeste e acabar o Campeonato Brasileiro da Série A como a melhor equipe do Nordeste tem um valor muito grande. Agora, é para se botar assim, a mão na consciência e ter calma para planejar um próximo ano, porque dificilmente você conseguirá repetir um ano como foi esse, né? Ganhar novamente o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e botar o time numa 9ª posição em Campeonato Brasileiro, com tantos times grandes que ficaram atrás e os maiores aí à frente, é muito difícil repetir. E com uma Sul-Americana, com uma primeira rodada de Sul-Americana também, uma primeira competição internacional, que eu tenho certeza que vai ser um marco, que todo torcedor do Fortaleza vai querer estar presente nesse jogo, né? Num primeiro jogo na história do clube, que disputa com uma equipe estrangeira por uma competição oficial. Rogério, primeiramente te parabenizar, né, por todo esse ano aí do Fortaleza, levando também um abraço da torcida do Tricolor, do programa Voz da Fé o Tricolor e do programa Tarde Tricolor. Rogério, como é que você viu esse crescimento do Tinga, do jogador Edinho, né, do Romarinho e mais o Oswaldo fazendo gol nas últimas partidas aí? Como é que você viu o crescimento de todos eles no momento? São todos jogadores que já trabalham comigo dentro praticamente dos 2 anos, né? Todos jogadores que, desde que você citou, foram trabalhados já desde 2018. O Romarinho talvez tenha a maior ascensão, né, de como ele era visto pelo torcedor, eu respeito isso, é natural. No começo para hoje,
O Oswaldo já é um velho conhecido do clube e de todos do futebol brasileiro, jogou comigo no São Paulo. O Edinho, que jogou muito no ano passado, saiu, voltou. Esse ano estava sendo, acho que, o melhor jogador nosso até quando se machucou, antes da final da Copa do Nordeste. E depois demorou um pouco para retornar. O Edinho tem esse problema, o começo dele é sempre um pouco mais devagar. E no final voltou a ser peça importante. Eu acho que nós demos na volta, né, naquele primeiro jogo com o Botafogo, a oportunidade para ele. Ele foi, caiu um pouquinho de produção, hoje faz uma curva mais positiva. E o Tinga é um jogador muito regular, que tem muito desejo, muita vontade de vencer. Pode ter uma dificuldade ou outra em algum quesito, mas supera muito no coração que tem. Ele e Gabriel, quando dobram do lado, fazem uma boa dupla. Ele e Edinho, Gabriel e Edinho, enfim. São escolhas. Eu acho que todos aprenderam o conceito do jogo, que é o mais importante. E aí você tem gasto, porque você pode trocar de um jogo para outro, um lateral, são posições que desgastam muito. E a gente tem essa opção de fazer com Carlinhos e Bruno, com Tinga e Gabriel, dobrar com os dois. Do outro lado nós não dobramos ainda, mas nesse lado quando precisava, Moisés, um jogador muito forte, né? Junto com o Elber, 2 velocistas, nós tínhamos que ter 2 laterais de mais força de marcação. E uma coisa inédita é um lateral direito cruzar para um lateral direito fazer o gol no mesmo jogo. Isso eu não lembrava, né? E de perna esquerda. Então, essa é uma coisa positiva. Jogar com 2 laterais esquerdos, 2 laterais direitos no mesmo jogo, sendo que o lateral direito cruza para o lateral direito fazer o gol. Rogério, chegou a informação que ontem, após o treino, você e Marcelo Paes conversaram mais de 1 hora. Essa conversa melhorou? Como é que está perto aí? Como é que está uma possível permanência sua? E, caso você permaneça, já teria pensado em quantos atletas você precisaria para reforçar essa equipe? Ontem nós conversamos pela primeira vez, na verdade, ele me apresentou um projeto para o ano de 2020, né? Um esboço, na verdade, do projeto, por isso que nós conversamos quase 1 hora após o treino, e como nós temos combinado já em contrato feito em janeiro desse ano, né? Em janeiro de 2018, que teria 5, 6 dias, eu não lembro a data exata, para dar a resposta ao Fortaleza, e eu vou... eu sei do carinho do torcedor. Claro que eu sei que a história foi construída através das vitórias e das conquistas, e a retribuição no futebol, ela é assim, né? Ela é impulsiva, mas eu acho que hoje a gente constrói aí uma grande história, deixa uma grande história em 2 anos aqui no clube, né? Claro que se você quiser que o torcedor continue aplaudindo e do seu lado, você tem que continuar ganhando, né? E não é fácil você se manter. Ganhar é difícil, se manter ganhando é mais complicado. Pelo 3º ano é mais difícil ainda. Então, assim, mas foi um esboço do que ele pretende para o ano de 2020. E agora eu, infelizmente, gostaria de ter folga, mas já amanhã, meio-dia, eu já estou em curso novamente, durante 10 dias, na licença PRO da CBF, para tentar aprimorar conhecimentos e ter um diploma do último nível de graduação para treinadores no Brasil. Então, felizmente, durante o dia eu tenho que trabalhar, estudar o dia inteiro, mas à noite dá para a gente conversar. Em breve, no mais tardar até sexta-feira, eu tenho uma definição do que fazer no futuro. Independente disso, Fortaleza como cidade, Fortaleza como clube, tem o meu carinho para sempre, assim como falei já na última entrevista, o São Paulo faz parte da minha história como atleta e o Fortaleza é a minha grande casa como treinador de futebol. Rogério, boa noite, parabéns aí pela vitória, pelo trabalho do ano inteiro. 9º lugar, 15 vitórias, inclusive uma a mais do que o Corinthians, que terminou em 8º. O 6º melhor ataque da competição, com 50 gols. Você saiu para aquele breve intervalo com o Cruzeiro, retornou e acertou, né? Porque o Cruzeiro hoje foi rebaixado e você colocou o Fortaleza exatamente numa competição que é a Sul-Americana. Queria que você falasse a respeito dessa situação, principalmente no que se refere à questão dessa saída do Cruzeiro. Os diretores lamentaram, você não era para ter saído. Como é que você viu um grande que não tinha ainda sido rebaixado? Isso acontece no futebol, a gente fica triste de ver grandes equipes, mas quando as coisas saem erradas, o erro é muito grotesco, muito grande, você acaba estando sujeito a cair. Eu, infelizmente, vivi uma situação parecida em 2013, né, no São Paulo. Nós também, no meio do campeonato, estávamos numa zona de rebaixamento, graças a Deus. Eu lembro com a chegada do Muricy, que era um treinador já com história
no São Paulo, ajudou também a gente a sair dessa situação, né? Infelizmente o Cruzeiro cai, mas talvez por erros grandes, né? E com erros grandes aí não tem como às vezes você se salvar. Gostaria que logicamente permanecesse. A gente passou lá, tentou fazer o melhor que pôde. Foi uma situação onde você tem um convite de um grande clube, de uma grande instituição, e depois de vários convites eu resolvi aceitar. E depois também com a saída do Cruzeiro, a volta aqui para o Fortaleza, correndo um grande risco se não acontecesse esse final essa concretização de temporada. Acho que 31 pontos, né, nós fizemos em 17 jogos, se eu não me engano, pelo Fortaleza, o que é uma média muito boa. Nós teríamos o risco também de apagar uma história aqui, né? Então, mas futebol é assim, né? Futebol é para os sonhadores. Então, você tem que arriscar tudo, foi o que aconteceu. Nós fechamos, acho que com chave de ouro, hoje uma vitória contra, para mim, acho que a equipe mais bem estruturada no futebol do Nordeste do país. Conseguir uma vitória contra o Bahia foi muito importante nesse encerramento. Rogério, a gente que acompanha o Fortaleza fora da capital cearense, nos jogos fora, quando a gente pega uma condução, um Uber, um táxi, do hotel para o estádio, aí o taxista pergunta, me leve ali para o Serra Dourada. Tá. Aí o taxista, quem joga? Eu digo, Goiás e Fortaleza. Aí vem logo o taxista, o Fortaleza do Rogério Ceni. Uhum. É sempre assim, indo ou voltando fora da capital cearense. Isso é marcante, isso fica bonito. Até não é o Rogério do São Paulo, é o Rogério Ceni agora do Fortaleza, porque é o momento que você está vivendo. O que pesa na sua permanência ou não? O financeiro, você disse que não é. Não. É o familiar. Você quer dar um salto maior na sua carreira? Porque já se fala até em Rogério Ceni em seleção brasileira. Por que não pensar? Eu acho que está cedo ainda. Você tem que dar um grau maior na sua carreira como treinador. O que pesa nesse momento, Rogério? Algumas coisas que a gente tem na cabeça, né? Decisões futuras, aonde você quer chegar um dia. Eu tenho um respeito e um carinho, sei do tamanho. Bom, a festa que hoje foi feita mostra a grandeza do clube. Eu acho que hoje deve atingir a segunda melhor média de público do Campeonato Brasileiro, né? Então nós estamos numa equipe que hoje se tornou referência. Eu fico contente que seja, quando eles falam Fortaleza do Rei, deve ser do estilo de jogo, né? Que talvez seja o único time no Brasil que joga nessa formação, né? Hoje, né? Então é um time bem caracterizado pela pessoa, talvez pelo atleta também, pela condução de carreira durante esses 25 anos no São Paulo. Identifique um pouco isso. Vamos pensar com calma, não posso responder assim de imediato para você. O que eu pude fazer até hoje é pensar única e exclusivamente no Fortaleza até o domingo que eu tinha, que era hoje. A partir de agora eu vou estudar e refletir um pouco sobre o que é possível fazer. Se continuar aqui, eu vou ficar muito feliz se eu continuar aqui, ou se eu não ficar, o Fortaleza fica com certeza marcado para sempre no meu coração, e se não ficar, nós voltamos em uma outra oportunidade, mas sempre com o mesmo carinho, sempre com a mesma paixão pelo esporte, pelo futebol, e eu aprendi a gostar muito desse clube, a cantar as músicas. Em vez de cantar o hino, hoje eu já canto as músicas do clube que é uma coisa tão impulsiva que você, né, com as festas que são feitas aqui, confesso que eu não vi isso em lugar nenhum até hoje. Cada vez que você tem a expectativa de um jogo com casa cheia no Castelão, é algo que renasce dentro de você a paixão dentro do futebol, né? Então, isso também tem um peso muito grande, o grito do torcedor, a história construída aqui. E você que gosta de números, sempre hoje é o número 111, viu? O jogo 1-1-1. Para o goleiro que jogava com a 1, também combina. Rogério, eu vou na mesma linha do Miguel, mas eu vou te perguntar o seguinte: você falou que já conversou com o Marcelo. Sim. E que ele te apresentou um esboço de projeto. Sim. Eu queria saber o que foi oferecido de diferente do que você já tem no atual contrato, e independente se seja o Fortaleza ou outra equipe, a equipe que levar o Rogério para 2020, o que ela vai ter de atrativo? O que hoje atrai você para um projeto, seja o Fortaleza, seja outra equipe? Um clube organizado, que tenha um conceito de jogo moderno, que aceite um jogo propositivo, um jogo ofensivo. Eu acho que esse é o conceito que a gente leva e
mostrou que mesmo numa equipe com menor orçamento, como é o caso do Fortaleza, é possível você enfrentar grandes equipes, jogando para frente, jogando com ofensividade, que quando você consegue fazer um ponta, um meio ofensivo, um camisa 9, que tem talento, que faz gols, conseguir ajudar na recomposição, esse é o que eu levo de ensinamento, que é melhor você ter do que ter um volante que possa tentar jogar. Né? Foi o que a gente tentou construir aqui, um sistema de jogo dentro das possibilidades do clube, onde a gente tentou sempre em busca do gol. Tanto que esse talvez seja o quesito mais importante para mim, o time terminar com um saldo positivo e com o 6º melhor ataque da competição no meio de tantos gigantes do futebol brasileiro. Isso mostra o DNA desse time, que foi sempre brigar pela vitória. 15 vitórias, né, na temporada, 15 vitórias na Série A, realmente é impactante para um clube que veio da Série B no ano passado. 9º lugar, primeira página da tabela. Tudo isso é motivo de orgulho para a gente. Acho que o sistema de jogo, a filosofia de jogo que a gente acredita é a correta, e em qualquer lugar que se vá, que pense dessa maneira. Não, o presidente me passou o orçamento, né, que o Fortaleza deve ter para o ano que vem, os contratos vigentes de jogadores que nós temos, quanto tem de espaço para contratação, o que nós podemos gastar, como foi feito nesse ano, todas as condições de trabalho que ele pretende fazer para o próximo ano, mais um campo novo no Ribamar Bezerra, né, lá no CT da base, para que na época da chuva, que é uma época pesada para a gente aqui, só que só deve ficar pronto no fim de fevereiro, então nós temos que fazer uma pré-temporada sem destruir aquele campo do PC, que foi construído com muito custo, uma obra de quase R$1 milhão para fazer, o término das obras no PC, que vai ser feito, enfim, e para que cada vez a gente possa oferecer melhores condições para os atletas que eles desejem ficar aqui por mais tempo, que desejem estar aqui com a gente por mais tempo, além das condições, logicamente, de contratuais de trabalho para comigo, isso que foi conversado. E do desejo que ele tem, logicamente, da permanência, e eu sei do carinho, de como fui tratado aqui sempre também. É uma questão muito pessoal que eu prefiro decidir com calma do que fazer como foi feito às pressas no meio desse ano. No dia da sua apresentação aqui, Rogério, na sua chegada aqui ao Fortaleza, sim, eu te fiz uma pergunta em relação ao desafio que o Fortaleza teria pelo fato de estar apostando no seu trabalho e que você viria sendo o técnico mais caro da história do Fortaleza. E eu me lembro que você me respondeu o seguinte: se o investimento vai valer ou não a pena, vamos esperar o final do trabalho para saber se as coisas vão dar certo. Deu tudo certo. Pela sua experiência, você não ficando no Fortaleza, esse time está pronto para seguir em frente sem o Rogério Ceni? Com certeza. Ninguém é insubstituível em área nenhuma. Claro que você tem profissionais que marcam, que escrevem a sua história, mas não tem ninguém insubstituível. Acho que o clube, ao menos o passo foi dado, das melhorias, no conceito de jogo, na filosofia, a administração jovem, que tem tudo para seguir os passos, independente da minha permanência. Jogadores que se acostumaram a vencer, né, fica um pilar mais ou menos construído com, sei lá, 18, 19 jogadores aqui. O número de contratações é muito menor do que foi nos outros anos, onde a gente tinha que fazer praticamente um time no primeiro ano com 5 ou 6 jogadores, com permanência aqui, né? No segundo foi melhorando, e a cada ano você vai tendo menos contratações. Tem que ser mais assertivo, acho que só trazer menos peças. O elenco não pode ser um elenco tão inchado, mas cada peça tem que ser importante para que possa haver essa rotatividade de jogadores e manter um bom nível de jogo em todas as competições que disputar. Rogério, boa noite, parabéns pela campanha, né? Tem como explicar, dimensionar o teu sentimento ao ouvir de mais de 50 mil pessoas, mais de 50 mil torcedores, aquela frase "fica, Rogério"? E também já aproveito para te perguntar o quanto você lutou, você conversou com os atletas para que esse jogo fosse feito da melhor maneira possível, com foco. Até perguntei para você antes do jogo e você até nem falou da festa. Falou sobre o jogo e da importância de terminar na 9ª colocação do Brasileiro. Eu acho que hoje foi mais fácil do que quarta-feira contra o Fluminense, pela presença do torcedor.
A presença do torcedor também traz uma responsabilidade maior para eles, né? E a gente não queria entregar o final do jogo, né, com tudo que foi anunciado, de mosaicos e tudo, né, que não fosse um resultado com vitória. Eu não vi quanto acabou o Goiás, mas eu vi que estava ganhando de 3-2. Eu não sei quanto acabou o Goiás e Grêmio, não sei. Mas nós sabíamos que em determinado momento nós precisávamos da vitória e fomos atrás dela até o final, dentro das peças que a gente tinha. Hoje uma entrada boa do Matheus Alessandro no jogo, acho que conseguiu fazer o trabalho do Oswaldo com mais força física, porque o Oswaldo já estava desgastado. Nós fomos trocando as peças, os pequenininhos foram saindo, né? O Zinho, né? O Zedinho, o Oswaldo, o Romarinho, né? Foram saindo porque estavam muito desgastados, tinham jogadores de muita velocidade. E o time conseguiu mais alto, mais forte, mais fisicamente conseguiu melhorar dentro do jogo e nós atingimos o objetivo que era a vitória. Eu acho que foi uma festa completa, muito em cima disso. Acho que todo torcedor do Fortaleza sai hoje orgulhoso da campanha, do dia, do jogo, do ano, contra um rival, né, da região. E hoje foi mais fácil do que quarta. Quarta foi bem mais pesado conseguir manter o foco dos atletas, tanto que fizemos talvez nosso pior primeiro tempo no Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Hoje não. Hoje a presença do torcedor, ela faz com que o jogador tenha a consciência que tem que entregar. E o sentimento, a gratidão de escutar. Até a gente ouviu de uma menina de 4, 5 anos. Fica, Rogério. Eu fico contente do carinho do povo em geral daqui e essa atmosfera que é construída dentro do Castelão. Eu deixei, como eu falo para eles, né, sempre o meu melhor aqui, todos os dias, dentro da minha capacidade, dentro do que era possível fazer, dentro das condições, estrutura, dentro da minha dedicação. São 2 anos, nunca me ausentei a um treinamento, nunca fiquei fora de um treino, nunca viajei para pegar um dia a mais de folga. Eu nunca tive um dia a menos de trabalho do que qualquer funcionário aqui dentro, né? Eu gosto do trabalho, gosto do que faço. Logicamente que a distância para São Paulo ela é um pouco longa, né? As viagens são distantes, são desgastantes, mas nós sempre tivemos todos os dias junto com Fortaleza. Por isso que eu acho que também vem o reconhecimento de quem vê o trabalho da gente ser realizado. Aliás, o Rogério, tem uma perguntinha para você, que você foi ídolo como jogador, como goleiro e tal. Mas quando você veio para o nosso futebol, eu acredito que você tenha passado por vários problemas de ordem financeira e tudo, até para a montagem da equipe. Sim. Agora, a discriminação que a gente sabe do sul do país com o Nordeste é visível. Com essa campanha que você fez, com esse momento do Fortaleza, você enaltecendo o torcedor, essa discriminação mudou ou amenizou? A discriminação muitas vezes está dentro de você mesmo. Acho que você às vezes se considera menos do que... E aqui ninguém é menor do que ninguém. O país é um país de dimensões gigantescas. Eu acho que o próprio povo nordestino às vezes se considera menor. E a gente não deve pensar dessa maneira. Eu acho que o futebol reflete muito o que é a vida como um todo. É possível com menores condições, mas menores condições não significa que você tem pessoas com menos desejos, com menos vontade de vencer. Não significa que a força do torcedor ela é menor. Então, assim, às vezes nós mesmos acabamos, né, a pergunta é válida e tudo, né, mas nós temos que pensar que aqui todo mundo é tão bom quanto é em qualquer canto do país, norte, sul, leste, oeste, né. Fortaleza mostra isso, acho que o próprio Ceará com a superação ficando na Série A, 2 equipes se mantendo no estado na Série A, né, o Nordeste com mais um representante do esporte, né, subindo, né. Eu acho que está muito dentro da gente. Se existe discriminação no país, existe, claro que existe, não tenha dúvida, a gente reconhece isso. Mas muitas vezes está dentro da gente mesmo. Eu, por exemplo, nunca imaginava trabalhar aqui. Trabalho, sou extremamente feliz, extremamente realizado. Fui durante esses 2 anos, dentro de tantas dificuldades. Nós começamos há 2 anos atrás com um orçamento de R$800 mil mês. Fechamos um ano com, sei lá, 2,6, 2,7 milhões. Ou seja, nós, através do trabalho, conquistamos as melhorias que nós precisávamos. E é assim que tem que ser. A vida é assim. As dificuldades estão aí para fazer com que a gente cresça na vida. Rogério, o torcedor do Fortaleza se habituou a dizer: todos têm treinador, nós temos um mito. Mas vamos supor que dê uma zebra e você não fique. Quem, na sua opinião, tirando São Paulo, que é caríssimo, quem teria o seu perfil para jogar para frente e você indicaria para substituí-lo em caso de não ficar? O Fortaleza tem gente suficiente para fazer as suas escolhas. E
E tem muito treinador bom no país, né? Brasileiros, treinadores estrangeiros chegando cada vez mais, né? Ocupando espaço. Sempre vai ter gente de muita qualidade, gente boa, para trabalhar pelo Fortaleza. Eu acho que com o crescimento do clube, com a notoriedade que o clube ganhou nesses últimos 2 anos, especialmente esse ano na Série A, pode ter certeza que tem muita gente sempre cobiçando também, que é uma vaga que todos se sentem honrados e importantes em hoje ser treinador de uma instituição como é o Fortaleza. Rogério, vou seguir na linha da pergunta que o colega fez agora há pouco sobre a situação do futebol no Nordeste, mais especificamente no estado do Ceará. O Ceará conseguiu a permanência hoje também. Outra informação que você falou agora há pouco, Fortaleza passou o Corinthians, terminou em 2º lugar na média de público do Brasileirão, 33 mil. E a minha pergunta é, se essa situação do futebol cearense como um todo, clubes como Fortaleza e Ceará disputando uma Série A, é combustível a mais, até para a autoestima do clube, para disputar competições, não só o Brasileirão, mas também uma Sul-Americana no ano que vem? Eu acho que é combustível a mais até para outras áreas, né? No estado, na cidade. Eu acho que é um estado com belezas naturais indiscutíveis e que motiva todos aqueles que trabalham, não só com o esporte de maneira geral, mas você vê todo mundo feliz com o que acontece com o futebol cearense nesse momento, né? Manter de um ano para outro 2 equipes entre as 20 melhores do Brasil, eu acho que é motivo de orgulho para o estado e vai trazer benefícios, sem dúvida, em todas as outras áreas. O futebol nordestino estando em alta, o futebol do Ceará estando em alta, do estado do Ceará estando em alta, pode ter certeza que vai ser benéfico para todas as áreas, né, que às vezes não tem muito diretamente ligação, mas pode ter certeza que é mais uma propaganda feita para esse estado. Ô, Rogério, queria que você falasse aí da base, do que você viu na base do Fortaleza para revelações futuras do Tricolor de Aço e sobre a parte também física do Tricolor de Aço. Sobre a base, nós tentamos usar a base no ano de 2018, né? Nós usamos alguns jogadores, até jogaram jogos de Série B, né? Esse ano também, na primeira parte do ano, nós tentamos. Eu acho que ainda são jogadores que têm que continuar sendo preparados, têm que continuar sendo investido dentro das possibilidades do clube. Hoje a base toda fica em Maracanaú, treina em Maracanaú, é alojada lá. Foi uma ideia que nós tivemos em conjunto com a presidência de colocar num lugar só a categoria de base e poder ter até um campo profissional para que tenha essa integração, o dia que precise de um determinado jogador. Até o momento não surgiram jogadores prontos para jogar no profissional, e isso é uma questão de tempo. Assim, as pessoas, o Rogério não observa. Eu observo tudo. Ano passado nós tivemos jogos com Jacaré, Romarinho, outros jogadores. Coutinho teve suas oportunidades, né? Então, assim, se houver um atleta que tenha condições, mesmo nível dos jogadores que se encontram no clube, ele vai ser aproveitado. Agora, é difícil você formar com tantos empresários, com tanto poder e clubes que levam jogadores muito cedo, né, daqui. É difícil você formar. Você pode ter, às vezes, uma categoria de base competitiva a nível estadual, mas nem sempre esses atletas vão conseguir entregar um desempenho suficiente para serem utilizados na equipe profissional. Eu acho que é o objetivo maior de cada clube, poder ter na sua categoria de base um poder de trazer 1, 2 jogadores por ano, colocar na equipe profissional, poder fazer um elenco reduzido de 18, 19, 20 jogadores, utilizando mais 4, 5, 6 jogadores da base. Isso é tudo que o São Paulo faz, Atlético Paranaense faz, Grêmio faz muito isso, Inter faz muito isso. Agora, as condições aqui são realmente um pouco mais difíceis para que isso aconteça. Rogério, a gente já falou muito aqui do teu lado sobre a permanência ou não, mas agora eu queria falar da concorrência. Muito se fala que o Atlético Paranaense poderia ter procurado você e que alguns falam que já até teria conversado com você. Eu queria saber se isso é verdade, se você já recebeu alguma coisa do Atlético Paranaense. Eu não tenho proposta de clube nenhum até hoje. Se alguma coisa acontecer, será a partir de hoje. Eu nem olhei meu telefone até agora, pós-jogo. Os resultados eu peguei com o telefone do Nelson, do Charles, não vi absolutamente nada. Se aparecer alguma coisa, será daqui para frente, mas eu não tenho nenhuma proposta. A única proposta que eu tenho
Foi na tarde de ontem, eu sentei com o presidente durante 1 hora, conversei, e ele me passou um esboço sobre o ano de 2020, o que ele poderia oferecer, o que o clube poderia oferecer, quais eram as intenções do clube para campos, de treinamento, trabalho, crescimento como estrutura. É a única coisa que eu tenho de concreto até o momento. E só para complementar, que era o resto da pergunta... Desculpa, eu te interrompi. Não, tudo bem. Se seria uma equipe, assim como você saiu no meio do ano para o Cruzeiro falando que era uma equipe que você sempre admirou, se era uma equipe que também te chama a atenção, o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense, pela campanha que fez nos últimos 2 anos, sem dúvida nenhuma, é uma equipe de grande destaque no país. Chegou quinto, acho, né? Acabou, eu não sei como é que foi o resultado hoje, mas deve ter acabado em 5º lugar no campeonato, campeão da Copa do Brasil. É uma equipe que talvez até tenha entregue mais do que sonhava também no começo do ano. Sem dúvida nenhuma, uma equipe muito bem estruturada. Eu não conheço o centro de treinamento do Atlético Paranaense, conheço o estádio, né, onde nós jogamos, enfrentamos pela Copa do Brasil, inclusive, com 2 jogos com uma posse, com, lógico, o maior desempenho do Atlético, mas jogos duros, 0-0 e 1-0, né, com um jogador a menos a gente teve. Depois aqui um 2-1 para nós, e lá eu não estava nesse jogo, né, mas o Fortaleza pede para o Atlético Paranaense. É uma equipe extremamente competitiva, como tantas outras que tem no futebol brasileiro. Para encerrar, a maior coletiva sua aqui no Fortaleza. Eu demorei muito, porque hoje... Não, é aqui, todo aqui. mundo, A coletiva foi longa, né? Foi longa. Longa. Tá de saco cheio. Os jogadores falaram que estavam de saco cheio de mim já. Eu pergunto, 2,7 é o orçamento que estava 2,8 agora. Vai subir quantos por cento? Eu acho E é do seu agrado? Para a gente, assim, quanto maior for o investimento feito no clube, né, disponibilizado, logicamente que maior qualidade, em tese, você deve trazer. Mas eu acredito que suba em torno de 10% do que nós conseguimos nesse ano, porque as cotas de TV para Fortaleza até o momento são as mesmas, né? O que tem é a premiação entregue, mas também o clube sofreu bastante para conseguir se manter, né, com salário em dia, com premiação em dia, tudo. Eu acho que o Fortaleza hoje, esse ano, foi um exemplo de condução, de gestão do grupo de jogadores dentro do campo, lógico, mas também com uma equipe que dentro das condições que tem, pôde oferecer tudo o que prometeu aos seus jogadores. Com relação, quer queira, quer não queira, você deve ter pensado se ficar, quantos jogadores, tinha perguntado na anterior, na faixa de quantos jogadores? Tem jogadores saindo e vai ter que chegar jogador. Quantos? Por ainda não ter sobre a pergunta anterior, falando sobre categoria de base, né? Por não ter ainda uma categoria de base pronta para te entregar jogadores, eu acho que nós temos que trabalhar em torno de 25 jogadores de linha. Eu acho que seria um número concebível. Sempre tem, logicamente, parte disso no departamento médico, né? Um ou 2 atletas, e eu acho que com competições seguidas, contratações, eu acho que o clube começa a observar jogadores, tem um departamento para isso, a gente começa a observar jogadores. Agora, o Fortaleza não é um clube com condições de comprar jogadores, não é um clube comprador. Fortaleza não tem 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões para comprar um atleta. Fortaleza não é o Red Bull Bragantino, por exemplo, que gasta 13 milhões, não. Aqui nós não temos. Aqui nós temos que primeiro ver jogadores em fim de contrato, jogadores que não fizeram um bom ano, mas que a gente vê possibilidade de crescimento nesse atleta. É através daí que as contratações vêm. Felizmente nós não temos orçamento para compras. Nós temos tem que ter uma visão futura de alguém em momento de baixa e que possa chegar no momento de alta no final do ano, como foi, por exemplo, te dou um exemplo, o caso do Romarinho, um jogador barato que veio e a gente conseguiu desenvolver ao longo do ano, teve tempo e ele entregou resultado. É assim que a gente vê jogadores que não são aproveitados, mas que a gente vê com características que encaixam no time do Fortaleza. Rogério, só para finalizar, os seus números aqui no Fortaleza, até dados para os companheiros 111 aqui. jogos. 111, mas vou dar mais completo. O resto eu não sei. Sabe não? Não. 111, então você disputou 333 pontos, não é isso? 3 vezes 111. Conquistou 202 pontos. Muito bom. Muito bom. 60 vitórias. Você parece que não gosta de empatar, não. Não sei empatar. Só foram 22 empates e 29 derrotas. Ótimos números. O seu ataque marcou 162 gols e a defesa 101. Um saldo aí de 61 gols. Uma média altíssima, hein?
67,33% de aproveitamento. E outro detalhe, você é o 5º treinador na história do Fortaleza a comandar mais jogos oficiais. Se você passar mais 1 ano e meio, você vai ser o topo, o primeiro. Uau! Muito boa. Você já deu a resposta da pergunta aí, mas eu fico... Eu fico orgulhoso desses. Eu não sabia do restante, eu só sabia dos 111 jogos por causa do só por causa disso. Mas consegui. Não tenho não, cara. Eu já não tenho mais condições para isso e tenho bons goleiros aqui que representam do que melhor do que eu poderia fazer. Mas são números expressivos, sim. Ó, número de aproveitamento, número de pontos conquistados, mais de 200 pontos em 333. É um número expressivo porque você tem uma Série A no meio de tudo isso, tem uma Copa do Brasil, né? Se fosse só o ano passado, com Série B e com só o Campeonato Cearense e Série B, você ainda poderia dizer, né? Mas depois que você enfrenta uma Série A contra os melhores times do Brasil, se torna motivo de orgulho fazer uma campanha como essa. Valeu, gente. Muito obrigado.